me ajuda, me habilita, para que eu possa ser a bênção na vida de cada um que chegou aqui essa noite. Ser instrumento, ó Deus, de uma mensagem gloriosa. Ser instrumento de uma mensagem edificante, transformadora. Uma mensagem que nos exorta a respeito de nossas posturas e pecados. Mas uma mensagem que nos dá vida. Uma mensagem, ó Deus, que nos aproxima do Senhor. Nos dá a perspectiva correta para olhar para a cruz, para olhar para estes últimos eventos que o Senhor padeceu aqui na terra. Ó Deus, peço que o Senhor esteja habilitando cada coração que está presente neste culto, abrindo, ó Deus, o entendimento, abrindo, ó Deus, o desejo de apreensão, para que, ó Deus, possamos ser transformados por esta obra espiritual que o Teu Espírito Santo sempre faz. Que cresçamos em conhecimento, que cresçamos em amor, que cresçamos em gratidão, porque podemos enxergar aquilo que muitos não enxergam. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, então, vamos falar a respeito desta temática. As ironias da cruz. Mas, para entendermos, então, a explicação dos textos e entendermos a abordagem que vamos fazer a respeito das passagens, eu preciso começar falando para os irmãos e mostrando para os irmãos o que de fato é uma ironia. Quando nós falamos de ironia, nós estamos falando de um artifício linguístico, um artifício da linguagem que é usado no nosso cotidiano com o desejo de expressar verdades e questionamentos de forma, em muitos momentos, a evitar uma afirmação direta, o famoso deixar nas entrelinhas. Então, a ironia ela tem muitas funções, como eu quero mostrar para os irmãos. Normalmente é uma afirmação de algo, de alguma coisa, que tem como uma intenção outra. Então, se você não prestar muito bem atenção nas ironias, se você interpretar sempre de maneira literal, você vai ter problemas com as ironias, porque as ironias elas estão nas entrelinhas. Então, são mensagens que eu preciso atentar, porque por trás daquela verdade existe então uma outra verdade maior, que nem sempre se percebe, nem sempre se entende, mas que existe. É uma figura então de linguagem importante, é uma figura da retórica que usamos bastante e que precisamos sempre entender ao ler a Bíblia. Quando nós usamos de ironia no cotidiano, no dia a dia, é mais fácil de perceber, porque às vezes o tom da voz denuncia a ironia. O sorriso no final do que foi dito já denuncia a ironia. Então é mais simples. Mas quando nós estamos lendo um texto, não é tão simples e tão fácil perceber algumas das ironias. E nós precisamos parar e perceber como os autores bíblicos montaram algumas descrições e como elas são irônicas no final de toda a história. A ironia ela pode ser engraçada, normalmente é utilizada para isso, tanto que nós sempre dizemos que uma pessoa é muito irônica quando ela é engraçada, quando ela tem um humor diferenciado. A ironia pode ser trágica, pode ser usada para ridicularizar alguém elogiando. Então, é quando, por exemplo, você chega com um cabelo todo assanhado na igreja e alguém diz: olha, que cabeleireiro é esse que você foi? Então a pessoa está fazendo uma ironia. Quando, por exemplo, você é uma pessoa que não é tão forte e a pessoa chega para você com aquela brincadeira clássica, né? E diz: você está malhando? E a pessoa está querendo brincar com você, né? Está sendo um pouco sarcástica com algumas brincadeiras. Ou quando você é forte demais e a pessoa diz: olha, você está precisando malhar? Então, esses tipos de brincadeiras que
nem sempre tem um tom negativo, pejorativo, às vezes é um tom mesmo de piada, de intimidade, de brincadeiras, mas é disso que nós estamos falando quando lidamos com a ironia. Nós estamos lidando com esse recurso da linguagem que a pessoa diz algo, mas ela quer dizer uma outra coisa. Então, isto é irônico. Tem gente que é especialista em ser irônico. É irônico e fala com uma seriedade tal que só aqueles que já conhecem percebem que de fato é uma ironia. Então, principalmente quando nós lidamos, por exemplo, com o humor inglês. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então nós temos vários tipos de humor. Nós, cearenses, nós somos craques em humor. Mas o nosso humor é um humor escrachado, é um humor aberto, é um humor direto. O inglês, ele normalmente tem um humor diferenciado, um humor que normalmente só ele ri. Então, ele conta algo para você e você, no final das contas, pergunta assim: qual é a graça disso que você acabou de dizer? E às vezes essa é a graça, você não entender nada. Isso é humor, pastor? É o humor inglês, é o humor irônico. Eles usam muito desse tipo de recurso aí, dentro da sua linguagem. Então, com frequência, a ironia ela tem certas características, ela tem certas marcas na fala, gestos, olhar, semblante, e aí isso facilita a interpretação. O grande problema e a grande dificuldade é quando a ironia está nos textos. Essa é uma dificuldade, porque você não vai ter dentro do texto um parêntese dizendo ironia, fecha parênteses. Porque se tivesse, facilitava bastante. E essa classificação fosse inspirada, né? Porque se não for também, aí já tem discussões. É ironia mesmo? Não é ironia? E por aí vai. Então, às vezes é bem fácil perceber, às vezes não. E isso confunde, em alguns momentos, a interpretação. Porque você pode usar como doutrina um texto irônico e você não entendeu a verdade por trás. E aí você começa a defender um dogma em um texto que o autor do dogma está, na realidade, trazendo uma grande ironia. E aí você precisa perceber. Isto já dá para notar, e já dá para nós, estudantes da Bíblia, perceber que é preciso parar, refletir, tentar entender a linguagem de cada autor da Bíblia e, então, tentar compreender a mensagem. Os irmãos vão notar que existem muitas ironias no Antigo Testamento e muitas ironias no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, é craque em ironias. Então as cartas de Paulo são repletas de ironia. Se você não perceber isso, então você não consegue perceber mais ironia em outros textos não, porque ele, Paulo, é o mais claro, e eu vou dar um exemplo aqui para mostrar para os irmãos como fica claro. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos uma ironia. Os irmãos lembram, por exemplo, de Mical, a filha de Saul. E de repente a história vai contando que Saul vem dançando. E Mical estava observando, vendo aquele momento ali da dança de Saul. E o que Mical vai dizer para Saul? Então abra aí em 2 Samuel. O texto vai dizer, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Que bela figura fez o rei de Israel. E aí o texto vai continuar explicando. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem peito se descobre um vadio qualquer. Então, olha a linguagem. Que bela figura fez o rei de Israel. Isto é irônico. Ela está fazendo uma crítica a ele, e o restante do texto deixa isso muito claro. Então, nós temos vários momentos como estes, com esse tipo de linguagem no Antigo Testamento. Os irmãos talvez conheçam a história de Elias, quando Elias, então, ele zomba daqueles profetas de Baal. E quando Elias se coloca para zombar daqueles profetas, o que Elias diz? Volta aí um pouquinho, vai para Reis. Na realidade, avança em Samuel, vai para Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27.
esse texto ele é facilitado pela explicação que nós temos anterior às palavras dele. O texto diz: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo. Então, tem aqui a explicação, tem aqui o prelúdio da ironia que vai vir agora. Olha como ele zombava deles. Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então ele está falando ali de Baal, e ele está fazendo uma ironia aqui de alto nível, né? Então aqui ele está dizendo: olha, cantem mais alto, clamem mais alto. O Deus de vocês pode estar dormindo, então clama aí, que pode ser que ele acorde, ou pode ser que ele esteja viajando. Então Elias aqui nos ensina uma veia bem irônica, e ele então usa desse artifício. Nem sempre o texto facilita em relação às ironias. Em alguns momentos sim, em outros não. Então tem um texto que ele é muito curioso, e ele traz sempre uma dúvida sobre as pessoas. Assim, todas as vezes que se fala desse texto, ou se trata desse texto, as pessoas leem o versículo e dizem: o que ele queria dizer realmente com isso? Então vai lá para a Torre de Babel, volta aí. Vai para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Veja se você encontra alguma ironia no texto. Vamos fazer aqui um exercício. Gênesis 11, verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Encontrou a ironia aqui no texto? Conseguiu perceber a ironia? Então, olha que coisa curiosa. Alguns olham para esse texto e dizem assim: como assim Deus desceu? Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Como assim Deus desceu para se informar a respeito da Torre de Babel? Se você entender a literatura da ironia, o que acontece aqui é o seguinte: você tem algumas pessoas criando uma torre, construindo uma torre com o propósito de que a torre chegue aos céus. E qual é a ironia da história? Deus está nos céus e precisa descer à terra para ver a torre. Que torre é essa, tão grandiosa, que subiria aos céus, que Deus precisa descer de lá para ver a torre? Ou seja, uma maneira de mostrar que a torre na realidade não era tão grande assim, de que a torre não tinha toda essa potência, imponência assim, e que Deus precisa descer dos céus para poder ver a torrezinha que os homens estão construindo lá. Então, é um texto que lida, que trata uma questão irônica. E muitas das vezes nós vamos encontrar esse tipo de ironia nos discursos, nas Escrituras. Então, em muitas passagens do Antigo Testamento você encontra ironia. Novo Testamento é repleto de ironias. Então abra, por exemplo, 1 Coríntios. Note se Paulo não está sendo irônico aqui. 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do 6, né? O versículo antes, só para estarmos dentro do parágrafo inteiro. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te fez sobressair?
e que tem dons que não tenha recebido. E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar conosco. Está vendo a ironia aqui? Então vocês já são ricos, já estão fartos, mas tomara que vocês de fato reinassem. Porque se vocês de fato reinassem, nós reinaríamos com vocês. Ele continua. Porque a mim me parece, versículo 9, que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Está notando aqui a veia irônica? Estão dizendo, não, os fracos aqui somos nós. Então vocês sabem de tudo, vocês são os melhores, são fortes espiritualmente. Os fracos somos nós apóstolos, nós é que de fato não sabemos de nada, e somos loucos. Vocês são os sábios da história. A ironia aqui, a nível super saiyajin, como a gente brinca sempre com os jovens, né? Continuando. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos fadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então Paulo está dizendo, olha, essa minha postura como apóstolo, de ser injuriado, de bendizer quando eu sou injuriado, de perseguir, de suportar toda a perseguição, ela de fato não parece ser espiritual. Então os espirituais na realidade são vocês. E Paulo vai dizer isso em Corinto várias vezes. Ele vai trabalhar com ironia com a igreja de Corinto, como ele trabalha bem pouco com outras cartas. Mas com Corinto ele vai falar muito sobre isso. Em 2 Coríntios ele vai dizer isso. Vocês são os espirituais, nós não. Então lembra, por exemplo, quando Paulo vai tratar em 1 Coríntios, que uns diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E tinha alguns que diziam que eram de quem? De Cristo. Isso é pura ironia. É pura ironia. São aqueles que são os hiper espirituais. Nós somos de Cristo. Então tem aqueles que são dos homens, mas nós não. Nós não recorremos a homens, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de apóstolos, nós não precisamos de ninguém. Nós temos um acesso direto a Cristo. E Paulo está, muitas das vezes, ironizando com a igreja. Dizendo para a igreja, olha, vocês não são o que vocês estão pensando que vocês são. Vocês se acham santos, espirituais, fortes, maduros, mas é humor inglês. É ironia. Porque, de fato, aquele que é forte, santo, nesse contexto aqui, era o próprio apóstolo Paulo, e era ele que era desprezado pelas igrejas. Então, acontece muito deste tom aqui. Tem algo interessante sobre o dom de línguas e a ironia. Estou escrevendo um artigo sobre isso para publicar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer várias vezes que o dom tem o propósito de edificar. Várias vezes. O dom é dado para a edificação uns dos outros, para a edificação da igreja. Mas quando chega em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, não, tudo bem, fala em línguas, porque línguas edifica a si mesmo. Não, mas esse não é o propósito do dom. Isso é ironia. E aí muitos está vendo, pode falar em línguas, porque falar em línguas edifica a si mesmo. Não, você não entendeu nada. Porque em 1 Coríntios 13 ele já acabou de mostrar que não é assim.
1 Coríntios 13, ele acabou de falar do amor, que os dons eles têm esse propósito. Desde Coríntios 12, 1 Coríntios 12 e 13, ele fala sobre esse propósito de amar, de considerar o outro, de edificar o outro. Aí quando chega em Coríntios 14, tem um dom que edifica a si mesmo. Em outras palavras, isso não é dom, porque o dom não edifica a si mesmo. O dom é dado para a edificação do corpo, para a edificação dos outros. Isto é irônico dentro da linguagem paulina, e nós precisamos entender este recurso aí. Trazendo para o conceito das ironias da cruz, as ironias dos últimos momentos, onde Jesus é exposto na sua crucificação e ressurreição, eu quero abrir com os amados irmãos no texto de João, no texto de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 27. Nós vamos ler esse texto para lidar com as ironias da cruz, mas tem uma outra ironia no Novo Testamento, em João, que eu acho ela fantástica. Então, assim, eu sempre que vou falar sobre as ironias, sobre este recurso linguístico, eu cito essa ironia aqui, porque ela é uma ironia muito clara e dá para você perceber bem como o autor está sendo irônico. Então, coloca o dedo aí em Mateus 27, segura e abre comigo em João capítulo 9, versículo 24. Abre nessa outra passagem também. João 9, 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora curado e lhe disseram, que nós estamos falando daquela cura de um cego por Jesus. E é dito aqui, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, falando aqui de Jesus. Então os líderes religiosos estão chamando aquele que foi curado por Jesus para investigar o que aconteceu. E aí, pela segunda vez, na segunda vez que ele é chamado, os líderes religiosos dizem para aquele homem que foi curado de cegueira, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, o homem que curou, Jesus. E aí diz no versículo 25, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele lhe perguntaram, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Versículo 27, ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendeste. Por que queres ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? Ironia grandiosa aqui com os líderes religiosos. Então, estão me perguntando a primeira vez, estão me perguntando a segunda vez, estão me perguntando a terceira vez, quer ser discípulo de Jesus, né? Então, por que está querendo saber tanto de Jesus? E aí ele usa desse recurso da ironia. Eu só mostrando exemplos para os irmãos notarem que a Bíblia está repleta de ironias no Novo Testamento e também no Antigo. Voltando para Mateus 27. Mateus 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Era uma prática normal, dentro daquele contexto romano, para aqueles que tinham sido sentenciados por Roma, apanharem dos soldados, sofrerem, padecerem bastante nas mãos daqueles líderes antes da crucificação. Então, eram soldados cruéis e que aproveitavam aquele momento, então, para
trazer um grande castigo sobre aquele malfeitor que estava a caminho da morte, que tinha sido então julgado como digno de pena de morte. É o que está acontecendo aqui com Jesus. Nós notamos toda essa descrição, e o que muitas das vezes constrange o nosso coração é que todo esse sofrimento, toda essa luta, todas essas cuspidas foi por nossa causa, resultado dos nossos pecados. Não podemos esquecer isso. Não podemos ler um texto como este, onde Jesus está sendo debochado, humilhado, ultrajado, e não sentirmos o peso da culpa pelos nossos próprios pecados. Jesus, então, padeceu, sofreu, morreu na cruz por nossa causa, para nos salvar, para transformar a nossa vida, para nos dar esperança. O que lemos acontecendo aqui no texto de Mateus 27 era um padrão, o sofrimento, a humilhação. Mas quando esse sofrimento e humilhação ele vem acompanhado da justiça por alguém que fez algo realmente, quando este padrão acontece na vida de um malfeitor real, então nós entendemos que, tirando os exageros, ele de fato merece, por conta dos seus atos pecaminosos. Mas sabemos que Jesus não merecia. Parece que os soldados, nessa descrição que é feita, eles resolveram se divertir um pouco às custas de Jesus. Eles viram uma oportunidade, um momento para escarnecer. Nós vemos neste momento os soldados ironizando grandemente Jesus. Por um momento, Jesus foi o motivo da piada. Jesus foi o motivo da brincadeira. Todos queriam rir, e Jesus então foi o centro das risadas, dos sorrisos. Os soldados resolveram fazer ali um momento relax, o relax do dia, colocando Jesus para ser humilhado. Às vezes acontece, por exemplo, quando nós tiramos alguém para brincar com ele a noite toda. Então você começa a brincar, a zombar de alguém, até mesmo às vezes brincadeiras indevidas, brincando com o defeito das pessoas, e coisa que nós não deveríamos fazer por amor a elas mesmas, por amor ao nosso relacionamento de intimidade. Mas às vezes nós gostamos de tirar um para Cristo, nós usamos até essa expressão, né? Nós gostamos de um bode expiatório, queremos rir, não queremos rir de nós mesmos, lógico, o nosso ego tem uma plaquinha dizendo proibido rir de nós mesmos, e aí nós queremos rir de alguém, e aí temos que achar alguém para fazer piadas no meio do grupo. E isso já deve ter acontecido em algum momento, e a gente brinca, e às vezes nem nota que entramos na brincadeira e começamos a magoar, machucar, e acabamos ultrapassando, às vezes, a brincadeira saudável. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa toma conta desses momentos, e as nossas brincadeiras, os nossos escárnios, às vezes, não têm limites, em prol das pessoas rirem. Infelizmente, é o que está acontecendo aqui com Jesus. Tem uma festinha particular, e Jesus é a piada dos soldados naquele momento. É o show de humor, e Jesus é a grande atração dos guardas. O que os soldados fizeram especificamente? Nós temos essa descrição em Mateus 27. Eles começaram a zombar, tirando a roupa de Jesus. Eu quero que você imagine essa cena, sinta a força da descrição do texto. Ficar despido diante de toda uma multidão de pessoas. O texto fala de toda uma corte. Normalmente, a imagem que temos de Jesus crucificado é a imagem que ele possui uma vestimenta cobrindo seus órgãos genitais na cruz. Mas aquela não é uma descrição típica do primeiro século. Na realidade, o que acontecia era a completa nudez. Era assim que se ultrajava, era assim que se envergonhava. Então, o que o texto está dizendo é que as roupas de Jesus foram arrancadas e ele foi humilhado na presença de todas as pessoas. As pessoas olhavam para ele, olhavam para a sua nudez e começaram a rir, começaram a zombar. Você consegue se imaginar
tendo suas roupas tiradas, e as pessoas todas rindo de você, zombando de você. Imagine você ser trazido aqui à frente e alguém tirar suas roupas, como nós nos sentimos diante disso. Então é isso que está acontecendo com Jesus. Como se isso não fosse vergonha o suficiente, eles tiveram mais uma brilhante ideia. Eles fizeram Jesus, quiseram transformar Jesus num palhaço. Jesus teria o seu momento de bobo da corte na mão daqueles soldados. Colocaram um manto escarlate nele, uma espécie de roupa real. O manto escarlate está muito ligado à realeza, à roupa dos reis. Colocaram uma coroa em sua cabeça. O detalhe, era uma coroa de espinhos, mas eles estavam zombando, brincando. Então, olha, ele é rei, então vamos colocar nele uma roupa escarlate. Ele é rei, então ele merece o quê? Uma coroa. Vamos então colocar uma coroa sobre Jesus. J. Carson, ele vai afirmar que a coroa que foi colocada no semblante, na face de Jesus, era uma coroa com espinhos que mediam de 15 a 20 centímetros. Para você ter uma noção, isso equivale ao tamanho de uma caneta, normalmente. Esses espinhos foram colocados na cabeça de Jesus e foi forçado até que o sangue começou a escorrer por toda a sua face. E enquanto Jesus estava sofrendo, enquanto um manto escarlate foi colocado sobre ele, como zombaria, como ironia, enquanto uma coroa de espinhos foi colocada sobre ele, o que os soldados faziam? Riam, zombavam. Era um momento de brincadeira, era uma piada, era uma grande ironia o que estava acontecendo. Nota então aqui a descrição forte do texto. Eles colocaram também um caniço em suas mãos. É o que o texto descreve. Então a ideia é uma espécie de cetro. Ele não é rei? Se ele é rei, ele tem roupa de rei. Se ele é rei, ele tem coroa de rei. E o que é que falta para o rei? Falta o cetro do rei. E aí colocaram um caniço na mão, uma vara qualquer, para dizer: toma aqui a tua vara, toma o teu caniço, assume o teu reinado. Nota que zombaria. Imagine isso acontecendo diante dos teus olhos. Nota que cena chocante nós temos nas Escrituras. Meus irmãos, eu quero incentivar a toda a igreja a ler os textos bíblicos com mais reflexão. Eu não quero que você leia a Bíblia passando de uma maneira muito rápida para completar a sua leitura anual, porque você perde a força dos textos. Você perde o que de fato está acontecendo. O teu coração, ele não sente a situação. Olha o tamanho da zombaria, o tamanho da humilhação. Não era suficiente ainda. E eles então começaram o teatrinho, começaram a brincadeira. Começaram então a se ajoelhar diante do rei e a dizer: salve o rei dos judeus. Não é rei? Não tem roupa de rei, não tem coroa de rei, não tem cetro de rei. Nós somos agora os teus súditos. Salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Uma grande zombaria, um grande deboche com Jesus. Começaram a saudar. O tom de deboche desse texto é muito grande. Esse texto, salve o rei dos judeus, ele precisa ser escutado por nós como um deboche, cheio de risadas, cheio de zombarias. Será que você consegue imaginar as risadas, a face, o sorriso daqueles soldados neste momento de brincadeira? Todas as pessoas apontando para Cristo, gargalhando dele. Se você já foi motivo da piada em algum momento, você sabe que não é nada agradável. E o que está acontecendo com Jesus aqui é uma grande humilhação. Será que você consegue se colocar no lugar de Jesus naquele momento?
o que você sentiria? Como você reagiria? Lembrando que Jesus é o Criador daquele soldado, é o Deus encarnado, passando por toda essa humilhação. Como ele disse para Pedro: Pedro, eu poderia chamar agora milhares de anjos para me defender, todo o poder em suas mãos. O sarcasmo por parte dos guardas parecia não ter fim, parece não acabar. O texto diz que eles cuspiam em Jesus. Você já recebeu uma cuspida na cara? No braço? Poucas coisas humilham mais do que uma cuspida. Mostram mais desdém, ira, rancor do que receber uma cuspida. Pegaram uma vara e fizeram o que com ela? Tomaram a vara e bateram na cabeça de Jesus com a vara. Toma o teu cetro na cabeça. Não é rei? Estamos falando do nosso Senhor. Estamos falando do nosso Salvador. Sendo ultrajado, humilhado, por nossa causa, por conta dos nossos pecados. O nosso coração deve ficar bem pequenininho lendo esse texto. Conhece essa expressão, né? Coração apertado. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Esse é o mesmo sentimento que nós temos quando nós vemos pessoas zombando de Deus o tempo inteiro. Talvez na faculdade, talvez na família, colegas, amigos, que se levantam para zombar de Deus. Hoje à tarde coloquei um vídeo no WhatsApp, no grupo do WhatsApp dos jovens, onde em um grupo, um rapaz que estava diante de toda uma multidão LGBT, e ele dizia: Jesus é trans, Jesus é homossexual, Jesus é gay, Jesus é o maior bicha da história. Que tal? Zombarias, ironias. É o que está acontecendo aqui, é o que continua a acontecer na vida de muita gente que não quer seguir a Jesus, que não quer reconhecê-lo como Senhor, e se colocam numa posição de zombaria total. Quando os soldados cansaram de sua brincadeira particular, quando eles cansaram de escarnecer, de brincar com Jesus, eles então tiraram o manto e vestiram Jesus com as suas próprias roupas. A cena é descrita com um tom muito forte de sarcasmo, de ironia, de zombaria. Mas o que é mais interessante em toda esta cena irônica é que aquela ironia, aquelas brincadeiras, aquela zombaria não é de fato a grande ironia dessa história. Existe uma outra grande ironia aqui dentro desse texto. E é preciso perceber, é preciso notar. Mateus, ele vai descrever a cena e vai nos mostrar uma outra ironia. E que ironia é? Aquele que estava sendo zombado como rei era de fato rei. E eles não perceberam. Eles estavam achando que de fato zombavam de um rei que não era rei. Mas no final da história eles estavam zombando do rei. Eles não notavam. A grande ironia é que eles estavam brincando com alguém que de fato era uma majestade. Eles estavam rindo de alguém que de fato era rei, mas eles não tinham olhos para perceber que
eles estavam diante do rei. Por incrível que pareça, aqueles soldados não sabiam que não havia motivo para brincar, que tudo aquilo era real, que ele era de fato rei. Quando os soldados disseram, salve o rei dos judeus, eles estavam ironizando, mas no final das contas eles estavam falando a verdade. Eles não percebiam, mas salve o rei dos judeus é verdade, saindo de uma boca zombadora, zombeteira, mas eles estavam falando a verdade sem perceber, sem notar. Quando alguém brinca e diz, quer dizer que Jesus é Deus? Então vou recorrer a Jesus também. Está zombando. Mas não está entendendo que está zombando da verdade. O que eles pretendiam, o que aqueles soldados queriam, era de fato humilhar Jesus, porque aqueles judeus tinham sido enganados a respeito de um rei. Os soldados achavam que aquele era o momento máximo da ironia, mas não é. A maior ironia é que eles eram cegos para enxergar a majestade de um rei. A maior ironia do texto é que eles estão diante do rei e não conseguem perceber. Isto é irônico, porque o rei de toda a terra está na presença deles e eles são cegos para enxergar a realeza. Eles pareciam ter conseguido atingir o ápice daquela ironia, mas Mateus enxerga uma ironia mais profunda. Embora os soldados achassem que Jesus era um criminoso qualquer, as palavras que eles usaram eram de fato verdade, e eles não perceberam. Diante disso, nós precisamos fazer uma pergunta: quem afinal deveria ser o motivo da piada? Quem afinal deveria ser o motivo dos risos? Quem afinal deveria ser o motivo da zombaria? Jesus? Imagine Jesus ouvindo que ele é rei. Jesus entendendo, eu sou de fato rei. A vocês que não estão entendendo, estão fazendo papel de palhaço. Vocês é que não estão entendendo, que estão brincando com algo que não sabem, com algo que não entendem. Aqueles que nem sequer sabiam o que estavam falando. É de fato a grande ironia desse texto. Nem sabem zombar direito, porque na realidade a zombaria deles não faz nenhum sentido. É aquela frase, por exemplo, nem brincar sabe. Quer brincar, quer zombar, mas está colocando os pés pelas mãos. Se mostraram completamente ignorantes do verdadeiro rei. Pare por um instante e imagine o momento em que aqueles soldados brincalhões se encontrarem com Cristo e entenderem que eles zombaram do rei. Pensa nisso. És o rei, cuspiram, deram coroa de brincadeira, deram um manto de brincadeira, mas um dia todos aqueles que zombaram de Jesus por não reconhecer sua realeza estarão diante do seu altar, prestando contas por suas palavras e por suas ações. Por cada zombaria, por cada brincadeira. Consegue ouvir alguma gargalhada agora? Quando o rei se manifestar, quando Jesus em toda a sua beleza e realeza se mostrar para o mundo e todos enxergarem com quem brincaram, consegue ouvir risada agora? Parece que a luz do palco se apagou, os brincalhões sumiram e desapareceram, e finalmente entenderão
brincaram e zombaram da pessoa errada. Consegue, diante da presença do rei, descrito em Apocalipse, com todo aquele poder, majestade, vindo em seu cavalo, consegue ver soldados arrogantes cuspindo em Jesus? Consegue imaginar isso? O que nós conseguimos ver? Que aquele que estava sendo zombado como rei era de fato rei. E ele vai declarar o seu reinado sobre tudo e sobre todos. Esta é a verdadeira ironia que o mundo precisa perceber. Meus amados irmãos, o texto de Mateus, ele ao mesmo tempo que nos traz grande dor por aquilo que Jesus passou, por suas humilhações, por toda a degradação moral, humana que ele passou, nos enche o coração de alegria, de prazer e de gratidão, porque nós conseguimos ver que ele é rei. Você que está aqui essa noite precisa enxergar Jesus como ele de fato é. E se você já teve seus olhos abertos pelo Espírito Santo do Senhor, se o teu coração já foi transformado, se você já reconheceu o seu lugar, sabe que é um pecador, se você já entendeu que a cruz é o local da tua salvação, da tua alegria, você deve louvar ao Senhor, porque teus olhos enxergam Jesus como Rei. Amada igreja, nós nos reunimos todos os domingos para cantar para o nosso Rei. Nós nos reunimos não para falar de qualquer Senhor, de qualquer Deus. Por isso, nosso louvor precisa ser sempre em adoração, nossos cultos precisam sempre exigir reverência, porque estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nenhum rei se compara ao rei que transformou a tua vida. Pensa no privilégio que você tem de ter relacionamento com esse rei. Pensa no privilégio que nos foi dado de poder servi-lo, de poder chegar à sua presença. Se você enxerga que Jesus é rei, isso é resultado da obra do Espírito Santo em tua vida. Se você está aqui, já zombou de Deus alguma vez na tua incredulidade, já brincou com Deus, debochou de Jesus e foi salvo, enche o teu coração de alegria, porque você não merecia estar aqui, mas a graça transformou o teu destino final, porque somos tais quais esses zombadores aqui, ó, tais quais. Nossa boca é cheia de rebeldia. E se hoje nos nossos lábios temos um novo cântico, uma nova adoração, um novo louvor, é porque fomos transformados completamente. Se você está aqui e continua zombando do Senhor Jesus, deixe-me dizer que se você está aqui e continua rindo de Jesus, no final das contas é você que é o motivo da piada, é você que é o motivo do riso, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E um dia você vai saber disso. Nosso conselho: se arrependa, pare, não seja insano, não seja tolo. Você está diante do Rei, enxergue a sua grandeza, enxergue o seu poder, enxergue a sua majestade, lave a boca com sabão para falar de Jesus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando como nós estamos falando de Deus. Se você está aqui e continua na sua insolência e rebeldia, Deus te dá uma oportunidade de mudar de vida e de trocar a insolência e a rebeldia por adoração e gratidão. Se você está aqui
não continua zombando do rei, porque ele é rei de fato. E você, assim como aqueles soldados, descobrirá. Pode descobrir num encontro triunfal com a majestade, num encontro privilegiado entre o rei e o súdito, ou pode encontrar em todo o seu furor e ira, despejado por conta de cada palavra insana e rebelde que o teu coração lançou. Deus nos ajude. Minha oração é que Deus te ajude a não brincar com aquilo que não se pode brincar, a não zombar com aquilo que não se pode zombar, porque quando você não reconhece que Jesus de fato é rei, esta é a grande ironia. Você é o grande palhaço da história e não Jesus. Vamos orar. Deus amado, as nossas palavras não têm o propósito de serem ofensivas, mas, ó Deus, não podemos deixar de alertar que tratar o Senhor como um palhaço é perigoso, que tratar o Senhor, ó Deus, com zombarias, escárnios, brincadeiras, é de fato não entender o que está fazendo, é loucura. Eu quero pedir ao Senhor que, assim como mudou, Deus, a minha maneira de pensar em relação ao teu reino, em relação ao Senhor, que mude, ó Deus, a maneira de pensar de todos que estão aqui essa noite, que aqueles que já são crentes no Senhor Jesus possam estar satisfeitos, alegres, gratos, porque enxergam o Rei dos Reis. Não adoramos qualquer Senhor, adoramos o Rei. E aqueles que estão aqui, ó Deus, não entregaram sua vida a Cristo, continuam com risadinhas e piadinhas, acreditando que Jesus é bicha, acreditando como o Elton John que Jesus é gay, que possam acordar, despertar da ignorância e rebeldia que um dia também já tivemos. Porque, ó Deus, não estão entendendo que ao zombar do rei, estão lidando com o próprio rei. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude os nossos convidados desta noite, nossos colegas, familiares, amigos, a enxergar o rei, a te enxergar como o Senhor de fato é, para que possamos te adorar e nos prostrarmos em obediência e servidão, em nome de Jesus. Amém.